Irmãos queridos, Feliz Natal! A gente vai fazer mais um podcast, e esse podcast todo especial, um podcast todo de Natal. Estamos aqui, Comunidade Bom Pastor, Rua Hilário de Gouveia 36, nono andar, no coração de Copacabana. E esse podcast especial vai ser feito com o Padre Gleuson. Padre Gleuson, bem-vindo, que bom. Feliz Natal, Padre Gleuson. Pois é, já estamos às portas, né? Então, a gente quer já, desde já, né, desejar ao coração de todos os irmãos que estão nos acompanhando um Santo Natal. Amém, amém. Um santo e feliz e abençoado Natal. Padre Gleuson, queria assim já, começando esse podcast, né, para o senhor nos ajudar. Temos ainda alguns dias antes do Natal, talvez alguns de nós estejamos assim a 1000 por hora, outros talvez nem estejam vendo a gente, só ouvindo porque gostam e curtem essa partilha entre irmãos. Então já queria pedir ao Senhor que palavra que venha ao seu coração para nos ajudar nesses dias que faltam à chegada do Natal. Pois é, partindo do princípio que deve estar todo mundo nessa correria que é própria desse tempo, né? Eu gostaria de lançar no seu coração uma pergunta. Qual o Natal que o Senhor quer? Qual o Natal de verdade que o Senhor nosso Deus deseja para nós? Em meio a tantas coisas que às vezes a gente acaba priorizando como se fossem fundamentais e essenciais para celebrar o Natal, aí às vezes a gente esquece do que é mais importante, né? Então, eu lançaria no seu coração esse questionamento, né? Essa reflexão. O que é essencial para celebrar o mistério do Natal? O nascimento do Salvador, né? Nós estamos trilhando esse caminho juntos, né? E já estamos às portas dessa grande celebração, que não deve ser apenas um momento ritual. Deve nos propor algo de novo. E quando a gente fala na igreja de novidade, de algo novo de Deus, a gente está falando do Espírito Santo, que pode tornar esse momento um momento de uma graça extraordinária e que muitas vezes virá das formas mais simples. Às vezes a gente esquece que Deus é simples e que às vezes as coisas mais maravilhosas estão escondidas na simplicidade, né? Então, a cena do Natal, ela propõe isso para a gente. E a gente vai conseguir entender isso de uma maneira concreta por um tempo, que a gente esquece que o Natal para nós não é um dia só, não é uma noite, mas é um tempo na igreja. E durante esse tempo, a gente, em adoração, porque essa é a atitude mais bonita para viver o Natal, né? Os Reis Magos adoram, os pastores adoram, os animais adoram, né? Todos se prostram diante do mistério do menino. Então, a melhor forma de celebrar o mistério do Natal é uma atitude de profunda adoração. Que bom isso que o senhor falou, que tocante, e que bom esse esclarecimento, porque para o mundo acaba no dia 26, né? Na televisão, ninguém fala mais nada. Mas para nós católicos é um tempo de Natal, né? É um tempo, e é um tempo riquíssimo. Tem a festa da Sagrada Família, né? Nós temos vários momentos bonitos, a solenidade da Santa Mãe de Deus, né? A gente contempla todo esse acontecimento. Ele é uma criança reclinada numa manjedoura, e só por isso já ali tem muita coisa a meditar, a refletir, a pensar. O nosso Deus vem envolto na simplicidade para falar de uma riqueza que o mundo cada vez mais desconhece. E o senhor está nos levando com as suas palavras, Padre Gleuson, a ir até a manjedoura, com isso que o senhor falou, nos levou a contemplar Jesus ali, sabendo que antes José e Maria ouviram não tem lugar, né? Às vezes a gente também ouve isso, né? Às vezes a gente diz isso para outras pessoas, né? Mas a gente sabe que vai ter sempre lugar para a gente, né? E é bonito ao contemplar, ver que ali
O senhor falou, os animais também adoraram, os ricos reis magos adoraram e os pobres pastores também foram adorar Jesus, avisados pelo anjo, né? Todas as realidades que inspiram a gente também a um ato de profunda adoração, né? Por isso que eu digo que o culminar do mistério do Natal, ele se dá por uma atitude de adoração. Talvez mais do que se multiplicar em palavras, fechar os nossos olhos, silenciar e pensar: Deus visita mais uma vez o seu povo. E essa presença, o que ela transforma dentro de mim? Eu gosto muito de pensar nessa imagem que faz a gente, sem dúvida, viver algo contrário do coração de Herodes, que começava a perceber que, de fato, o menino era o menino das profecias. E aí as ambições, o orgulho, né, começam a cegar Herodes. Mas ele sabe que aquela criança significa muito e por isso ele manda matá-lo, né? Então, muitos de nós podemos cair na tentação de não entender por onde passa o mistério de Jesus, apesar de ser tão simples. Porque a gente pensa assim, imagine quantas daquelas profecias bonitas que nós ouvimos na Bíblia, né, descreviam um rei, um poderoso Salvador, mas ele fala de um outro tipo de poder que se distingue completamente do que era poder e dentro daquele contexto de Jesus, do tempo de Jesus, né? O poder que Jesus fala do seu reino passa por sentimentos e que a gente jamais pode imaginar. Então, eu fico muito encantado com isso. Quando a gente fala do espírito do Natal, a gente poderia dizer que o espírito do Natal está escondido nas coisas mais simples. E talvez, olha lá, se soubessem quem era aquela família, se soubessem quem era aquela criança, com certeza todas as portas se abririam para recebê-lo. Mas como eles estavam envoltos na pobreza, muitos não conseguiram reconhecê-lo. E aí foi a casa dos animais, o estábulo, que recebeu Jesus. Que não era uma casa humana. A gente esquece disso, né? Não era uma casa própria para habitar pessoas. Não, era a casa dos animais. E ali, envolta em profunda simplicidade, onde Nossa Senhora, né, arrumou um jeitinho de poder tornar uma manjedoura, que era o lugar onde as vacas e os bois comiam, um bercinho para o menino Jesus, para poder melhor colocar a criança recém-nascida. Acho que todo mundo, quando já se deparou com uma criança recém-nascida, todos nós ficamos até um pouco desconcertados, o jeitinho para pegar, tamanha fragilidade da criança. Imagine Nossa Senhora arrumando aquele lugar para que pelo menos ele tivesse alguma dignidade de se repousar ali. Então, eu acho que a gente tem muito a pensar, né? Há muitas famílias que estão desalojadas, há muitas pessoas que estão precisando da nossa solidariedade, né? do nosso olhar, né? Do nosso olhar que vence o nosso egoísmo, né? Que vence a nossa visão, às vezes, tão limitada, né? Então, eu queria trazer para vocês uma cena que eu achei bastante interessante. Uma vez, eu gosto muito de histórias, de textos, né? E sempre me enviam. E esse texto eu gostei muito, que me foi enviado a primeira vez, depois eu descobri, né, a origem num livro, e eu achei bastante interessante. Era uma criança que foi parar na frente de uma vitrine de um pet shop com os pais. E aí, o menininho ficou encantado com o cachorrinho que tinha na vitrine. E ficou insistente: pai, mãe, eu quero aquele ali, eu quero aquele ali. E aí se aproxima o dono da loja e ficou encantado de ver ali a atitude da criança. E aí ele disse: eu quero aquele ali. Aí o dono da loja: não, mas aquele ali não está à venda. E aí ele insistiu: mas eu quero aquele ali, eu quero aquele ali.
E aí o dono da loja, assim, meio desconcertado, disse: deixa eu te explicar. O problema é que aquele cachorrinho ele tem um probleminha em uma das patas. Ele tem dificuldade. Ele não vai poder brincar com você. Ele não vai poder pular com você, correr com você. E aí o menino disse: mas eu quero é ele. E eu pago quanto for preciso. O menininho falando pro dono da loja. E eu pago quanto for preciso. E aí o dono da loja disse: não, então não tem problema. Esse eu te dou de graça. Eu dou para você, esse cachorrinho. Aí ele disse: não, ele tem valor. Eu quero ele. E aí ele disse: eu quero ele porque ele é igual a mim. E ele levanta a barrinha da calça. E ele tinha uma perna mecânica, né? A criança. Eu acho que é por aí que passa o nosso Natal. Aquela criança, ela disse alguma coisa para a gente, né? Então, a gente entende mais quando a gente se coloca no lugar do outro. Uhum. E tudo que Jesus quis dizer para a gente no mistério da encarnação foi que ele se colocou no lugar da gente e no lugar dos que mais precisavam. Quantas e quantas famílias sabem bem, né, o que significa não ter um lugar para habitar, viver tantos desafios, tantos problemas. E aí a gente pensa: meu Deus, o Senhor veio e se pôs nessa condição para dizer alguma coisa para a humanidade, que nós podemos elevar mais o nosso coração se a gente conseguir alcançar esses sentimentos mais nobres que fazem da gente muito melhor. Padre Gleuson, e isso que o senhor falou, nos levando a contemplar essas duas cenas, né? Tanto a do presépio como a desse menino no pet shop, nos faz assim pensar, meu Deus, a responder a sua pergunta, né? Como é que eu quero? Porque normalmente, de uma forma geral, a gente pensa em colocar a roupa mais bonita no sentido de melhor, mais cara, mais rica, né? Comprar os melhores enfeites, né? Procurar ver aquela comida normalmente num preço bem alto, né? Então, isso faz, assim, no mínimo, levar a gente a refletir para poder responder a pergunta que o senhor lançou no início, né? Qual é o Natal que eu quero ter? E ao contemplar, assim, Jesus no presépio, não devia ser muito cheiroso ali não, né, Padre Gleuson? Eu acho que dos animais, não sei quantos bois, vacas, mas... Nós hoje romantizamos um pouco a imagem do presépio. A última vez que eu fui num lugar desse não era muito cheiroso. Um lugar de um curral de vaca não era muito agradável, não, né? E o que eu acho interessante é que quanto mais rústico a gente apresenta, né, a imagem do presépio, mais a gente consegue refletir sobre isso, né? Jesus não veio, né, dentro daquele contexto que parecia ser um pouco as perspectivas que se abriam diante da visão de um Messias. Ele vem despojado, né? Ele vem, como eu digo na música, né, que eu compus, uma riqueza na simplicidade, né? Uma riqueza que nós estamos ainda por entendê-la, né? Por percebê-la. E eu acho que isso se tornou muito concreto, sobretudo na experiência da pandemia. Eu soube de muitas famílias que foram capazes de preparar a ceia de outras famílias. Eu soube disso concretamente. Muitas famílias se sensibilizaram e fizeram a ceia de outras famílias. Eu acho que é por aí que passam os nossos corações indo na direção de celebrar o Natal que Deus quer, né? Eu soube de muitos gestos de amor e de generosidade que fizeram a diferença, né? E eu acho que
Isso tudo faz... A gente passou por um momento de muitos desafios, né? Muita dor, muitas perdas. Acho que todo mundo repensou muitas coisas, né? E a gente precisa tornar isso não esquecido, mas um processo de amadurecimento real, né? Eu acho que a gente não pode esquecer, né, esse tempo, que foi um tempo onde nós começamos a enxergar lógicas de Deus no meio de tudo isso, né? Imagine, nós somos o povo, né, que estamos vivendo uma era tecnológica absurda, né? A gente vê todas essas tecnologias estão, né, em alta e, ao mesmo tempo, como dizia o nosso Papa, né, antes que houvesse essa pandemia, já havia a pandemia da fome, né? Então, alguma coisa a gente tem que refletir, né? Que estranho o homem numa tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, as desigualdades sociais gritantes entre nós. E aí é uma posição onde eu, você, cada um de nós podemos pensar como podemos fazer diferença em meio a isso, como igreja, né, como cristãos, como pessoas que fazem, né, diferença nesse mundo, né? Eu acredito que todo mundo tem que bater um pouco, né, fazer um meia-culpa, né, porque nós podemos pensar melhor a nossa forma de viver comunhão entre irmãos, né? Eu acho que essa é uma experiência que o Natal propõe. Imagine, Jesus, ele atrai as diversas classes sociais ali, né? Como você bem colocou, dos reis poderosos aos simples e pobres pastores. Então, nós podemos ser mais se formos mais unidos. Nós podemos ser mais se nós ajudarmos uns aos outros. E isso é um mistério do Evangelho na vida de todo aquele que crê. Não vai faltar nada se nós entendermos o que nós somos capazes de ser na unidade. Ai, gostei muito dessa última frase, que normalmente é um medo que assombra, assim, né, alguns de nós. Não vai faltar nada, como é que o senhor falou? Se nós formos conscientes do que nós podemos ser na unidade. Nós precisamos ser mais irmãos. E esse é um aprendizado de todos os dias. Eu gosto de colocar sempre as coisas muito concretas, né? A vida me ensina muito, assim, a realidade do cotidiano das pessoas me ensina muito. Eu lembro que uma vez nós estávamos... A minha igreja, ela é situada num centro comercial, então a gente tem muita população de rua, as pessoas passando, pedindo as coisas. Bem no coração, né, do centro da cidade, né, Padre Isso. Gleuson? E aí vem um senhor pedindo alguma coisa para comer, né? E a gente deu lá um salgado com um copo de refrigerante para ele. Ele saiu todo feliz. Quando ele atravessou a rua, tinha um outro irmão também de rua. E na mesma hora ele partiu lá e ajudou o outro irmão. Aí eu pensei, meu Deus, os que nada têm às vezes são capazes de partilhar. E nós que ainda temos alguma coisa, muitas vezes não somos capazes, né? Então, por isso que eu digo que esse é um aprendizado de todos os dias. E é contrastante. Não tem jeito. Ainda que a gente possa romantizar o Natal, a cena do nascimento do Salvador é uma cena que vai impactar sempre a gente. Por que Jesus veio daquela maneira? Por que um lugar tão simples, tão austero? Ele queria dizer alguma coisa para a gente. Tem ali um recado, uma mensagem, uma experiência que todos nós precisamos passar por ela para nos tornarmos melhores. E agora o senhor falando, eu saí do presépio e fui ao Calvário. Ele morre da mesma forma, né, Padre Gleuson? Entre os malfeitores, entre as piores pessoas, as piores espécies humanas, né? Imagine, ele sempre quase nu também. Ele é sempre despojamento, ele é sempre esse mistério, onde, como eu diria, a partir da simbologia, se ferindo para curar, né?
se ferindo para nos nutrir, como a imagem do pelicano, que é um símbolo eucarístico, né? Que, aliás, é um dos símbolos que eu mais gosto, né? Dentre os símbolos eucarísticos. Ele sempre é assim. Então ele é capaz de se despojar, né? De sair da sua condição divina, né? Como vai dizer a epístola, e se rebaixar a nossa condição humana para nos elevar. Como diz Santa Teresinha, ele é humano para eu ser divino. Ele é humano para eu ser divino. Que beleza essa, o senhor lembrar desse momento, dessa epístola. Então, Jesus se submete, nasce dessa forma para nos elevar, cada um de nós, e naquilo onde está mais nos levando para baixo, né, Padre Glilson? Para alguns é a condição social, né? Para muitos é a condição social. Para outros talvez seja a condição emocional, né? A condição psíquica, né? Para outros a condição familiar, né? Os relacionamentos familiares completamente... Para muitas situações, né? Eu costumo brincar, dizer que eu conheço muitos ricos humildes e conheço muitos pobres soberbos, né? Então, Deus sabe o coração de cada um, né? Existem diversas situações, né? A gente, enquanto ser humano, a gente muitas vezes se descobre frágil em muitas áreas. O mais bonito é quando a gente é capaz de enxergar isso e se dar a possibilidade de um crescimento, de um amadurecimento, né? Eu acho que todos nós estamos em processo, né? Todos nós estamos nessa experiência. Eu gosto de ver, por exemplo, Pôncio Pilatos desconcertado. Ele era tão senhor, né, da situação, mas Jesus, com o seu estado que se encontrava, por exemplo, ali no mistério da paixão, ele consegue desconcertar Pilatos, né? Quando ele diz o que é a verdade e Jesus não responde, porque Jesus não precisa responder, ele é a verdade, né? Quando Pôncio Pilatos diz, você sabe que eu tenho poder, né, para te salvar, te libertar ou te condenar, né? E aí Jesus, com tanta segurança, diz, você não estaria na posição que você está se não te fosse isso dado pelo céu. Então, é uma estabilidade, é uma segurança daqueles que começam a viver em Deus, que faz a gente perceber que as coisas desse mundo são realmente muito passageiras e efêmeras. Elas começam a perder sentido, né? Quando a gente começa a viver um caminho, um percurso para Deus. Acho que esse é um aprendizado de todos nós, de todos nós. E aí a gente vai lançando essa luz sobre essas realidades, né? E, por exemplo, a questão da saúde, né, que a gente vive, saúde emocional, a saúde espiritual, né, a saúde física. Tudo isso só é possível se a gente consegue se nutrir de coisas que nos favorecem, né? De uma disciplina, né? De uma predisposição a um cuidado que às vezes a gente acha que tem e às vezes não tem, né? Então, é interessante. Você já imaginou? A gente às vezes esquece disso. Uma criança tão frágil, reclinada numa manjedoura, e é Deus cuidando de nós. Deus usando de uma criança que nem consegue ainda expressar um vocábulo, mas ela já diz tudo. Essa imagem é Deus cuidando de nós, cuidando da nossa essência, dizendo para nós que a gente é mais quando a gente consegue exatamente ir no cerne da questão. O mistério do nascimento é exatamente o cerne da questão, da gente poder se construir a partir de uma essência de amor, de generosidade, de bondade. Eu acho que é ali que se encontra isso. Não tem como não perceber isso na cena do estábulo, né? Qual é o sentimento que está ali em torno do coração de José, do coração de Maria,
né? O que faz aquele vencer a fuga do Egito, vencer a ira de Herodes, ultrapassar, os reis conseguirem entender que eles não tinham que voltar a Herodes, mas preservar e guardar a vida daquela criança. O que fez os pastores virem lá do seu trabalho para adorar a criança. Todo o sentimento que está ali é o que há de mais bonito no coração humano. Então é como se Jesus estivesse dizendo, vamos voltar para a gente voltar à nossa essência, voltar ao que de melhor nós temos dentro do nosso coração. Normalmente as pessoas se emocionam muito na noite de Natal. Nós somos muito levados a esse espírito de fé do Natal e a pensar sempre na possibilidade de ir em direção do nosso melhor. E aí tem gente que na hora que vai abraçar e dar as felicitações pelo Natal, não consegue conter as lágrimas, e a gente ouve às vezes uns sussurros assim entre, né, os familiares e amigos, me perdoa, desculpa, não é verdade? Tem sempre alguém que chega de, eu acabei, desculpa, vamos estar junto. São sentimentos que nascem de forma muito espontânea na noite de Natal, porque quando a gente entra realmente no sentimento do Natal, a gente volta para a nossa essência. Padre Gleuson, esse finalzinho aí do que o senhor falou, me faz lembrar, a gente usa muito a expressão, tem até filme com esse nome, né? Os milagres de Natal, né? Então, esse é um milagre de Natal, né? Uma reconciliação entre familiares que seja assim, me desculpa, né, naquele momento do Feliz Natal. Então, o senhor me trouxe assim, à tona, à memória, a beleza. Eu acredito de todo o coração, Padre Gleuson, que são muitos milagres de Natal. Não é dar uma de poliana, não, mas eu creio que talvez alguns a gente não saiba, a gente desconheça. Queria ouvir o senhor em relação a isso. Mas eu creio que é um momento tão especial que Deus derrama muitos milagres. Alguns a gente sabe, outros não. O que o senhor acha? Eu acho que a noite de Natal, ela tem esse brilho, assim, essa experiência, ela se torna concreta porque é a celebração da chegada de Deus encarnado na Terra. Aí você pensa o que é o tocar de Deus na nossa realidade humana. Para nós que somos pessoas de fé, imagine o que é o tocar de Jesus na nossa realidade humana. Imagine nós exatamente descobrirmos o sentido pelo qual nós estamos aqui nessa terra. É a gente conseguir colocar as coisas no seu devido lugar. É uma experiência de a gente descobrir beleza na nossa humanidade. É uma coisa especial. Normalmente as pessoas dizem, né, não conseguem explicar muito, mas sentem vontade de se reconciliar, sentem vontade de dizer as melhores coisas, né? De alguma forma demonstrarem amor e afeto uns pelos outros. Eu acho que isso é exatamente o germinar do espírito do Natal, né? E eu acho que não tem outra... a mística da igreja, a mística de fé que nos envolve nesse sentido, né? Ela passa pela palavra, né? São João vai descrever essa mística em pouquíssimas palavras, mas é profundo demais, né? O Logos, né? O Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Se você sente a palavra habitando no seu coração, você não vai continuar a ficar do mesmo jeito. O verbo é sempre uma ação que muda completamente uma oração na língua portuguesa, não é verdade? O verbo, ele é algo tão expressivo, né, na oração. E aí imaginem, de repente João pega essa expressão,
para falar alguma coisa da mística profunda de Deus vindo a essa terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus tocando o nosso humano para nos elevar à dignidade do que de melhor podemos nos tornar. Isso é maravilhoso, né? Por isso que eu costumo dizer que a gente não pode jamais deixar de tirar uma palavra, de rezar uma palavra. Essa seria a melhor forma de celebrar o Natal. Eu digo sempre nas celebrações do dia 24 e no dia 25, a festa da palavra. Festa da palavra. Olha que coisa linda você poder rezar e tirar uma palavra para o seu marido. Você rezar e tirar uma palavra para o seu filho. Ô, bênção. Nós somos o povo da palavra. O mistério do Natal é a palavra que se encarnou e habitou entre nós. Então, nada mais especial. Somos cristãos, né? Somos lares cristãos. Então, ó que beleza. Meu padre foi tão importante, meu pastor da nossa família, acompanhou tanto a nossa caminhada. Vou tirar uma palavra para o padre. Oh, glória a Deus. Que é o pastor da minha comunidade. Maravilhoso. Um amigo, uma pessoa que está doente, que você vai visitar e que você, de repente, diz assim, poxa, eu queria dizer tanta coisa. Tira uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus e leva para essa pessoa que está doente. Eu tenho certeza que o Natal vai acontecer. Por quê? Porque São João melhor soube definir o Natal do que qualquer um. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Uma palavra germinando no coração de uma pessoa é Natal. Ai, amém. Amém. Que beleza isso. Que presente de Natal maravilhoso que Deus está nos propondo através dessa inspiração que o senhor teve, Padre Glilson, de nós tirarmos uma palavra para cada pessoa, né, que faz parte da nossa vida, né? Que lindo isso. Amei. E eu gostaria de usar uma outra expressão, né? Deus visita o seu povo, né? O texto da Escritura diz o povo que vivia na escuridão, né? Que vivia nas trevas, viu uma grande luz, né? Isso se torna concreto também na cena dos reis, que eram conduzidos por aquela estrela misteriosa, né? Que diz a patrística, né? Os padres da igreja dizem ser o Espírito Santo, né? A conduzi-los até o lugar onde estava o menino. E aí a gente pensa assim, como Deus vai visitar o seu povo? Você pode ser a visita de Deus para alguém. E alguém pode ser a visita de Deus para você. Tem um texto bastante interessante que eu também certa vez eu recebi, que era um menininho que queria encontrar Deus. E ele vai encontrar um ancião, um velhinho, e eles começam a partilhar o que tinha, né? E aí o que ele tinha na bolsa. Ele achou interessante porque ele ficou encantado com o velhinho e disse, eu acho que ele é Deus. E aí ele disse que não tinha coragem de perguntar se era Deus. Mas ele disse, não vou perder a oportunidade de estar com ele. E aí ele oferece o que ele tinha, um pastel e um guaraná. E aí eles começam a conversar entre si, o menino e o ancião, né, o velhinho. E ali eles vão dialogando e partilham das coisas, e ele percebeu um sorriso maravilhoso, uma presença, né, carinhosa. E aí depois o texto mostra ele chegando em casa. E aí o menino dizendo, mãe, hoje eu encontrei Deus. Ele estava lá no jardim sentado no banco e a gente comeu o pastel e tomou o guaraná, foi ótimo. Ele tem um sorriso lindo. E aí no mesmo momento, aquele ancião chegava em casa, né? E ele dizendo, mulher, tu não sabe da maior. Eu encontrei Deus. A única coisa que mais me surpreendeu é que eu não achava que ele pudesse ser tão novinho. E o texto quer dizer que, na verdade, Deus se esconde nos olhos de uma criança, Deus se esconde nos olhos de um ancião, Deus pode se esconder nos olhos de uma pessoa que de forma inesperada passa pela gente.
A gente só precisa entender que Deus habita o coração do ser humano. E é isso que faz a gente descobrir o que de melhor somos capazes de ser. Ai, amém, amém, amém. Padre Gleuson, assim, nesse finalzinho, não tem como, eu gostaria, assim, de pedir ao Senhor, nesse momento, que o Senhor nos desse, assim, uma bênção para esse Natal. Com tudo isso que o Senhor falou, que nos motivou, que foi luz do Espírito Santo para nós. Então, nesse momento, gostaria de pedir que o Senhor ministrasse uma bênção para cada um de nós, cada família, cada pessoa. Alguns, eu sei, não vão poder estar com as famílias. Sei que, pelo menos do que eu vejo no chat, tem pelo menos 3 pessoas que vêm em casa de repouso. Olha. Não sei se alguém em hospital, não sei. Né? Não conseguimos saber todas as pessoas que têm acesso ao podcast. Não importa. Quem vai ficar com a família, quem não vai poder ficar. Mas eu queria pedir que o senhor nos desse, então, concluísse, se o senhor tem mais alguma palavra, mas eu queria pedir para o senhor uma bênção para cada irmão e irmã que está partilhando conosco. E depois eu vou te pedir, meu irmão, minha irmã, para você digitar aí no chat, dizer amém a essa bênção que a gente vai pedir ao Padre Gleuson. Eu vou aqui ler uma partezinha do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, que descreve a noite do nascimento de Jesus. E eu quero que você contemple aqui também, nessa imagem bonita do cartão. Estando eles, ali completaram-se os dias dela, e deu à luz ao seu filho primogênito, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão de exército celeste, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Senhor, vamos todos a Belém. Na mística espiritual desses dias, vamos todos a Belém. Que o nosso coração possa sentir a tua presença, envolta na simplicidade da manjedoura, e saibamos descobrir a nossa essência de bondade, os sentimentos mais bonitos que trazemos no íntimo de nós, no mistério do Natal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Padre Gleuson, muito lindo. Levanta assim para os irmãos verem mais uma vez. Essa imagem está linda, 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 linda. Padre Gleuson, feliz, santo e abençoado Natal. Irmãos queridos, feliz, santo e abençoado Natal. Que alegria, Jesus nasceu. Feliz Natal. Feliz Natal, Deus abençoe a todos.